E aí vamos ver na hora de passar o tubo. Cortaram, tá vendo? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa aqui que teve uma dificuldade. Você vê que deu uma empacada no tubo aqui, né? Na hora que ele quis passar. Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos ver aqui um vídeo react de um paciente que foi entubado. Acredito eu que seja um vídeo indiano, eu escutei aqui os primeiros 5 segundos. Vamos ver o que é que aconteceu, a intubação. Vamos ver se vai ter algo que chame a nossa atenção. O paciente está com a boca aberta aqui, já começando os nossos comentários, né? Sempre com muito respeito aos nossos pacientes. É importante você avaliar 2 fatores fundamentais aí durante o seu procedimento de intubação orotraqueal, né? Antes de começar o seu procedimento. A abertura bucal é algo muito importante para você ter um procedimento tranquilo, um procedimento com uma taxa de sucesso maior. E outro fator muito importante que você deve levar em consideração é a movimentação cervical, a movimentação da cabeça do paciente. Tendo esses 2 fatores legais, esses 2 fatores com sobra, né, de movimento, as chances de você ter problemas na intubação são menores. Então esse paciente aqui, ele tem uma abertura bucal bem satisfatória, ele abre muito bem a boca. E existe também uma escala aí chamada escala de Mallampati, que avalia a proporção da língua em relação à cavidade oral. Essa escala de Mallampati, né, essa classificação de Mallampati, ela é na maioria das vezes supervalorizada. Existem pessoas que avaliam o Mallampati e aí julgam se a intubação vai ser difícil ou não de acordo com essa escala. Mas ela não tem essa propriedade, ela não tem essa característica de dizer se uma intubação vai ser fácil ou não. Ela é apenas uma classificação que, em conjunto com outros critérios, ela pode sugerir que será uma intubação mais difícil ou não, mas num contexto geral. Digamos que o seu paciente ele tenha todos os fatores ali tranquilos, ele abre bem a boca, ele tem uma boa movimentação cervical, ele é um paciente que ele não tem nenhum fator de risco ali para intubação difícil e ele tem um grau de Mallampati 4. Essa escala de Mallampati vai de 1 a 4. Quando a língua é muito grande em relação à cavidade oral, fica com o score 4. E aí muitas pessoas se assustam achando que é uma intubação difícil, né, porque ele tem um Mallampati 4. Isso não existe. O Mallampati por si só, ele não tem essa propriedade. Ele deve ser avaliado num contexto geral. Ah, tem um problema de abertura bucal, uma limitação na movimentação cervical e um grau de Mallampati 4. Aí sim, opa, foram 3 critérios aí que somados sugerem que a intubação não será tão tranquila assim. E aí você se prepara mais, você utiliza outros dispositivos para intubar. Mas continuando, esse paciente está muito tranquilo, você vê que ele consegue abrir bem a boca, né? A proporção aqui é uma proporção tranquila entre a língua e a cavidade oral. Vamos iniciar. Você vê aqui que isso aqui está no centro cirúrgico, tá? Tá aqui um anestesista, ele está fazendo a ventilação manual aqui, ó, nessa bolsa, através do carrinho da anestesia e fornecendo oxigênio pelo paciente aqui, fazendo a ventilação manual. Ele já está com a proteção nos olhos, ó. O paciente já está com essa proteçãozinha aqui nos olhos. E veja que o paciente está com travesseiro. Olha só que interessante, né? Caramba, tá com travesseiro, mas ele tá dormindo, né? Não é melhor tirar o travesseiro não, Tiagão? Pois é, meus amigos e minhas amigas. Para a gente intubar os pacientes, uma posição excelente chama-se sniffing position, ou posição do cheirador. É quando você coloca coxins aqui nessa região, a gente está colocando um travesseiro na região occipital e não há problemas nenhum. Você eleva aqui essa região aqui occipital, pode ser com travesseiros, pode ser com lençóis, pode ser com pacotes de soro, fronhas, campos estéreis, a mão de uma pessoa, qualquer dessas estruturas aí ou objetos, eles podem ser usados, não tem problema nenhum. O grande objetivo é elevar essa região occipital do paciente para que o externo fique alinhado aqui com o meato acústico externo. Maravilha? Ou com mastoide, né? Dependendo, tanto faz a referência anatômica. Então vamos lá. Você vê que ele mostrou um pouquinho da respiração, da ventilação, na verdade, né? Ó, tá mexendo o abdômen aqui do paciente, ó, tá vendo? Ó?
Olha que interessante. E isso é bem legal, porque muitas pessoas, quando vão ventilar o paciente, elas ficam focando aqui muito no tórax, certo? Nessa região aqui dos pulmões, né? Porém, uma área bem legal para você ver se a ventilação está sendo efetiva também é aqui na região do abdômen, se o abdômen está subindo e descendo. Quando você faz uma ventilação manual com volumes menores, com um baixo volume corrente, através da ventilação com a máscara, é frequente você ver apenas o abdômen movimentar. Você não consegue ver aquela expansão torácica super expressiva que às vezes passa até despercebida. Se você olha às vezes para o tórax, você acha que o paciente não está ventilando, que ele não está movimentando tanto assim. Mas se você foca aqui nessa região abdominal, você vê que sim, há movimento abdominal de subir e descer. Se ele estiver apenas subindo e não descendo, né, só aumentando, significa que o ar está sendo enviado para o estômago. Mas isso não está acontecendo aqui. Perceba também uma outra coisa, eu vou voltar para você ver, ó. Olha a frequência ventilatória, ó. O colega anestesista, ele está ventilando, ó, numa frequência mais rápida, tá vendo? Esse tipo de ventilação é muito estratégica e muito inteligente. Um ex-chefe meu, o Dr. Rafael Zamper, carinhosamente apelidou esse tipo de ventilação como ventilação manteiguinha. O que é que significa? É você usar baixas pressões na sua ventilação manual e uma frequência mais alta. Ou seja, você está fornecendo baixas pressões e aí você está diminuindo o volume corrente. Porém, você compensa isso com um aumento da frequência na ventilação manual. Qual é o grande objetivo? Qual é a lógica disso aí, né? Você consegue fornecer pressões menores que 20 centímetros de água, que é o tônus do esfíncter esofagiano inferior. E aí você diminui as chances de você enviar ar para o estômago. Então, eu faço isso, é bem inteligente e recomendado, tá? Óbvio que você tem que manter uma saturação adequada do paciente. Ele colocou uma gase aqui nos olhos do paciente, porque às vezes essa máscara, você vê que é uma máscara mais bruta, né? É uma máscara num tipo de formulação aqui que parece com uma borracha. E isso pode machucar aqui os olhos do paciente. Ele deixou aqui uma gase, bem legal isso daí. E agora ele vai partir para a intubação no traqueal. Aqui parece que ele está segurando o laringoscópio com a mão direita, tá? Mas aqui é a mão esquerda, que a gente inverteu esse vídeo. Vamos lá. Fazendo a laringoscopia. Bem tranquilo, já chegou lá. Olha só, aqui é a epiglote, tá? E você vê que existe na epiglote uma movimentação. É como se fosse uma alavanca. E acaba que ele está fazendo essa movimentação para você ver, né? O quanto ela é móvel. Ó, tá fazendo a manipulação laríngea externa. E aqui, ó, a região glótica bem exposta, uma boa laringoscopia. Acredito eu, olha só que interessante. Esse paciente, eu acredito que ele não esteja com bloqueador neuromuscular, viu? Olha como a região glótica dele, ó, tá com as cordas vocais retas. As duas cordas vocais retas. Hipóteses. Ou o bloqueador neuromuscular está iniciando o efeito dele e as cordas vocais ainda não relaxaram. Você vê que elas têm tônus, né? Como é uma laringoscopia muito fácil, paciente magro, paciente com uma excelente abertura bucal, existe sim a chance desse colega ter feito essa intubação sem bloqueador neuromuscular. Então, Tiagão, vamos deixar de usar bloqueador neuromuscular, né? Não, a gente vai usar na maioria das vezes. Por quê? Na hora de passar o tubo aqui, ó, você vai ter que vencer essas forças das cordas vocais que estão com tônus. Isso pode machucar ou até lesionar as cordas vocais do paciente. Então, até para proteger as cordas vocais e facilitar a intubação, a gente vai usar os bloqueadores neuromusculares, assim, quase em 100% dos casos de intubação orotraqueal. Uma exceção seria um paciente parado. Você não precisa usar nada de sedação, só chega e intuba. Olha só que interessante, como é móvel, né? Você vê que ele está mexendo aqui, ó, na mão dele e acaba aqui, ó, bem móvel essa região. Ele conseguiu melhorar muito a visualização, fazendo essa força aqui com a outra mão, baixando a região glótica do paciente. Olha só, aqui é a valécula, ó, aqui é a valécula. Ele está fazendo várias posições e variações para mostrar aí para essa pessoa, ó.
e para filmar também. Vai fazer a intubação orotraqueal, o tubo está sem fio guia, o ideal é que usasse fio guia, né? E aí vamos ver na hora de passar o tubo. Cortaram, tá vendo? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa aqui que teve uma dificuldade. Você vê que deu uma empacada no tubo aqui, né, na hora que ele quis passar. E isso é bem comum. Eu já intubei alguns pacientes que eu fui muito rápido e o bloqueador neuromuscular não tinha feito o efeito. Você está numa sequência rápida ali, alguma coisa assim, e é comum, quando o paciente não está bem bloqueado, o tubo dá uma travada aqui nessas regiões das cordas vocais. Porque as cordas vocais, você viu, né, que elas estavam retas. Quando o paciente está bloqueado, elas se afastam e você tem muito mais espaço para passar o seu tubo. Então cortaram aqui, ninguém sabe o que é que eles fizeram. Já aparece o paciente com o tubo bem posicionado, né, fixado, tá faltando um filtro aqui. É super importante colocar um filtro umidificador aqui nessa região, entre o carrinho da anestesia e a ventilação mecânica e o tubo, para você fornecer aí uma proteção para o paciente. É isso, a intubação foi realizada e o vídeo finalizou. Meus amigos e minhas amigas, se você gostou desse conteúdo, se você achou interessante, se eu conseguir ajudar você de alguma maneira e você quer que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, porque isso me mostra que é um conteúdo legal, um conteúdo que agrega, sempre com críticas construtivas, e eu vou continuar fazendo se esse vídeo tiver bastante like. Fechado? Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!